Tem muita coisa, a gente não vai rodar nada. Havendo o número regimental, declaro aberta a 21ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias e sociedades de propósito específico pela Petrobras com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda, a irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África. Expediente, ofício da liderança do PSDB, indicando o deputado Isalci para titular e o deputado João Gualberto para suplente desta comissão. Ordem do dia. A presente reunião destina-se à audiência pública para tomada de depoimento com a presença do senhor Gerson de Melo Almada, ex-vice-presidente da Engevix, Engenharia S.A., convocado pela aprovação dos requerimentos número 40 de 2015 do deputado Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí e Isalci, 67 de 2015 do deputado Onyx Lorenzoni e Efraim Filho, 154 de 2015 dos deputados Ivan Valente e Edmilson Rodrigues, 233 do deputado Júlio Delgado, 536 da deputada Lisiane Gama e Moses Rodrigues, 582 do deputado Celso Pancera e 607 do deputado Celso Pancera, Carlos Marum, Darcy Perón de Lelo Coimbra. O senhor Eduardo Hermelino Leite, ex-vice-presidente da Camargo Correia, anteriormente convocado para hoje, solicitou redesignação de data, por intermédio do seu advogado Marlos Arnes de Oliveira, OAB do Paraná 19226, que alegou compromissos profissionais anteriormente agendados, fato impeditivo da tomada de depoimento de seu assistido, no que foi atendido por esta presidência, que remarca para o dia 26 de maio próximo o depoimento. Examinando os requerimentos aprovados, esta presidência informa que o depoente Gerson de Melo Almada será ouvido na qualidade de investigado, assegurados os seus direitos constitucionais. Ademais, o depoente encontra-se em prisão domiciliar, devendo-lhe ser garantido o que dispõe o artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Nesse sentido, também a decisão exarada pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná, Sérgio Moro, que viabilizou esta oitiva, já que o depoente se encontra sob responsabilidade daquele juízo. Convido o senhor Gerson de Melo Almada a tomar assento à mesa. Eu quero, enquanto o senhor Gerson adentra aqui na nossa sala, dizer que ontem à noite retornei a ligação da filha do senhor Zé Janene, que teria ligado à minha procura, a senhora Daniele Janene, e ao conversar com ela, algumas informações desencontradas chegaram até a família, isso foi esclarecido, e nós, entendendo o apelo que a família fazia naquele momento, ela se comprometeu, quando solicitamos de enviar alguns documentos que provam, segundo a família, que o senhor Zé Janene realmente faleceu. Ela se comprometeu a mandar essa documentação aqui para a CPI, e eu me comprometi, avisei a ela que nós havíamos já decidido, ao fazer o pedido, o requerimento pedindo para que fosse aprovada a CPI da exumação do corpo. Ela me pediu para que aguardasse, que a gente pudesse analisar primeiro essa documentação, para que esse pedido fosse feito. Para reforçar essa situação, hoje pela manhã, o advogado da viúva do senhor Zé Janene, eu atrasei a minha chegada até aqui, porque estava o recebendo, o doutor Bertoldo, no meu gabinete, ele fez um pedido oficial para que fosse recebido, eu o recebi, e da mesma forma em que falei com a filha ontem à noite, ele trouxe também esse apelo da família, e eu solicitei que esses documentos fossem encaminhados até a CPI, para que essa documentação seja analisada, e a partir daí a CPI decida o que vai fazer. Eu, nesse momento, tenho que
dizer que todas as informações que chegarem a este presidente, nós daremos o tratamento que foi dado a essa informação que chegou ontem. É obrigação nossa e uma investigação, como tão bem falou ontem o deputado delegado Valdir, nós não podemos desprezar informações. Foram informações que chegaram e que o que cabia a este presidente era realmente agir da forma que agimos, trazendo a discussão para o plenário da CPI, para que nós pudéssemos, na verdade, decidirmos o que a CPI iria tomar de providências. Então, nós iremos, na verdade, analisar essa documentação. Acredito também que o requerimento de convocação da senhora Estael deve ser analisado e apreciado em uma próxima reunião deliberativa para que a vinda dela aqui possa também ser esclarecedora nesse sentido e dizer que em nenhum momento a CPI vai sair do seu foco de investigação. A CPI, nesse momento, ela segue o seu rito normal. Estamos aqui ouvindo desde o dia de ontem os representantes das empresas, continuaremos na semana que vem, já marcamos o depoimento do senhor Júlio Ferman para o dia 3 de junho. Então a CPI segue o seu foco. O que nós vamos ter sempre é transparência nas ações, nós não vamos recuar desse nosso posicionamento de avançarmos sempre, doa quem doer, porque cabe a nós, nesse momento, termos essa responsabilidade que a sociedade brasileira exige e cobra de nós com este caso de corrupção envolvendo a Petrobras. Então, com isso, espero ter deixado aqui esclarecido essa situação, mas quero dizer que o requerimento está aqui pronto, em atenção à família, em atenção a essa conversa que tivemos. Eu não irei apresentar, porque houve esse apelo, vamos aguardar a documentação chegar. E a documentação chegando, a CPI analisando, os parlamentares analisando, e não havendo a necessidade disso, a questão está resolvida. Agora, em a documentação não chegando, ou ela sendo frágil, nós vamos prosseguir com a investigação, até porque isso não muda o foco da CPI, é mais uma linha de investigação que se tem para que a gente possa se debruçar sobre ela, e cabe a nós aqui, mesmo nesse momento, entendendo a linha da família, investigarmos, porque foi para isso que nós fomos escolhidos pelos nossos partidos para cumprir essa missão. Então, vamos aguardar. Senhor presidente, parabéns pela sua conduta transparente e legalista. Transparente e legalista. A CPI não pode se intimidar e chegando informações, e nós temos visto que informações que têm sido trazidas aqui têm tido resultados imediatos. Parabéns pela sua condução, senhor presidente. Presidente. Deputado Onyx, agradeço a Vossa Excelência. Primeiro, eu quero também cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Eu estava retornando de uma reunião que participava no Senado e o senhor Júlio Ferman, Vossa Excelência, anunciou a oitiva... Dia 3 de junho. Ah, tá, ok. Obrigado, presidente. E eu quero fazer uma consulta à mesa diretora dos trabalhos. Nós aprovamos aqui, e a Petrobras já enviou as atas das reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. Na leitura de algumas dessas atas, eu quero aqui trazer um exemplo, né? Foi debatido numa delas o plano de investimentos, melhor, usar a palavra correta, o plano de negócio da Petrobras 2009-2013. Ele é examinado numa reunião da diretoria executiva e ele é modificado numa reunião do Conselho de Administração. Tanto este plano quanto o plano estratégico 2020. E a pergunta que eu faço a Vossa Excelência, como nós já aprovamos todos os conteúdos das atas, quer elas estejam já digitadas ou de áudio e vídeo, estes documentos que são conexos à elaboração dessas reuniões e destas atas, eles precisam de um requerimento específico ou nós podemos pedir, com base no que já foi aprovado, as informações complementares? Porque é um item daquela reunião do Conselho de Administração e daquela ata de discussão, por exemplo, do plano estratégico. Vou lhe dar um outro exemplo. Quando é discutido, no dia 3 de fevereiro de 2006, a compra de Passadina,
é mencionado na ata da Petrobras que foi apresentado, a apresentação foi feita por Nestor Cerveró, e Nestor Cerveró se vale de um memorial descritivo, analítico, lá do projeto, né? Porque era uma discussão que a Petrobras vinha fazendo através da direção internacional, a compra de Passadina, aquela que deu prejuízo, já há vários meses, né? Então, a pergunta que eu faço é, como nós temos as atas, e elas apontam estes documentos, a solicitação desses documentos, no meu entendimento, bastaria um ofício da CPI complementar a ata tal, a chegada do documento que foi discutido no item tal da ata. Se isto é suficiente, ou se devo elaborar um requerimento específico, aprovar na comissão. Não precisa. Nós encaminhamos o ofício pela presidência requisitando as informações. Tá, então, eu vou mandar preparar esses documentos para encaminhar. Peça para que a sua assessoria mande no e-mail da CPI especificando quais são as informações. Presidente, eles são muito rápidos, já fizeram isso. Então, Vossa Excelência me faz chegar aqui, que eu já peço para a secretaria preparar, e eu assino ainda hoje o ofício pedindo as informações. Ok, muito obrigado. Doutora Luiz. Senhor presidente, pela ordem. Em seguida, Vossa Excelência. Eu fiz um requerimento de número 342, solicitando o apoio de técnicos especializados da Polícia Federal em interceptações telefônicas. Nós já recebemos o banco de dados da Justiça Federal com mais de 1000 horas de gravações e centenas de interceptações telemáticas. A busca desses dados demanda um técnico especializado nisso. Eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, prioridade nesse requerimento, porque sem isso nós não teríamos condição de ter acesso a esse banco de dados valiosíssimo que chegou às mãos da comissão. Nós vamos dar seguimento a esse requerimento de Vossa Excelência para que a gente possa aprovar o quanto antes, para que haja a vinda desses profissionais para fazer aí essa análise mais apurada desses áudios, já que acredito que para o parlamentar pessoalmente é praticamente impossível. São mais de 6.000 horas. 6.000 horas e mais de centenas de interceptações telemáticas. E sem esses dados, dificilmente a gente conseguiria avançar. Já estão aqui à disposição. Já estão disponíveis, eu fui tentar acessar e eu tenho um certo conhecimento, mas mesmo com conhecimento é difícil acessar o dado específico. Então, é importante que esse requerimento seja aprovado rapidamente, presidente. Agradeço. Senhor presidente. Deputada Elisiane. Deputada Elisiane, em seguida, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria ter informações de Vossa Excelência acerca... Duas perguntas. Uma, como é que está a investigação da CROL e o plano investigativo, presidente? Se ele já foi elaborado. Queria informações de Vossa Excelência, porque pelos números que nós temos aqui, já está aí praticamente em 1 mês de assinatura desse contrato e só são 2 meses, ao que me parece, de vigência do contrato com a CROL. Olha, nós ainda não recebemos o relatório da CROL. A informação que tem é que eles estão trabalhando. Os funcionários estiveram aqui semana passada e essa semana colhendo as informações que estão lá à disposição em sigilo na CPI. E acredito que até o final do mês, ou início do mês de junho, eles devem estar apresentando aí este resultado. Nós temos mantido um contato telefônico, cobrando agilidade. Eu tenho feito isso enquanto presidente, e na hora em que as informações chegarem, não tenha dúvidas que trarei não só para Vossa Excelência, mas para todos os membros da CPI. Mas só me diz uma coisa, a CROL já está em processo de investigação ou esse relatório é apenas a elaboração do plano investigativo? Não, porque pelo tempo, então, são poucos dias para acabar já o contrato. Eles trabalham em 4 planos. O plano que eles estão executando agora é o primeiro e o segundo plano, que é o quê? Que é a identificação e preparação para que aquilo que esteja sendo procurado seja encontrado. Então, eles estão fazendo já uma investigação prévia para que seja apresentado à CPI esse resultado e, a partir daí, se avalia onde devamos focar, isso tudo em um processo de sigilo, para que se encontre aquilo que nós esperamos, que é principalmente a busca de ativos fora do país. Então, esse trabalho está sendo feito e deve ser apresentado até nós. Então, está sendo feito esse plano de elaboração para que a investigação possa ser concluída. Então esses 60 dias não existem? Que 60 dias? 60 dias de vigência do contrato. Não, existem sim. Mas eles podem ser... Mas já foram 30. Se Vossa Excelência esmiuçar o contrato, vai ver que eles podem pedir prorrogação. Inclusive, isso foi questionado por mim, esse prazo curto para a conclusão dos trabalhos, para que pudéssemos, na verdade,
manter aquilo que foi acordado pela Câmara, cumprindo o contrato que foi assinado. Eles colocam lá, quem sendo necessário, eles podem pedir a prorrogação desse prazo. Então, tudo isso está previsto dentro do contrato. Agora, acredito eu que até mesmo antes desse período eles devem entregar esse plano. Presidente, eu queria fazer um pedido a Vossa Excelência. Pois não. Eu acho que o trabalho da CROL ele é muito importante para a CPI, mas ao mesmo tempo também, eu acho que está faltando a gente sentar, e aí eu queria pedir a Vossa Excelência que a gente, considerando o caráter sigiloso da investigação, que Vossa Excelência chamasse uma reunião fechada, presidente, para a gente conversar exatamente sobre a investigação da CROL. Eu acho que esse plano investigativo precisa ter... Eu acho que esse plano investigativo precisa ter a presença de todos nós, naturalmente ter um foco de investigação, mas eu acho que a nossa contribuição ela vai ajudar tanto na elaboração desse plano, quanto no resultado desse plano. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse fazer esse agendamento dessa reunião fechada para que a gente pudesse conversar sobre esse assunto com mais clareza, já que aqui a gente não pode estar fazendo detalhamento dessa estratégia de investigação. Eu peço até que Vossa Excelência me entenda que eu não posso adiantar mais do que eu adiantei aqui. Por isso estou pedindo a reunião fechada. Essa reunião nós iremos fazer, doutora Lisiane, atendendo o pedido de Vossa Excelência. Agora, eu só peço que muitas reclamações têm chegado pelo ritmo que nós estamos dando. Semana que vem nós vamos ter oitiva terça, quarta e quinta. Na outra semana, segunda, terça e quarta. Na outra semana já tem segunda e terça. Devemos marcar aí quarta e quinta. Então, é um ritmo nunca antes visto aqui na casa. Parabéns a Vossa Excelência. Isso mostra o nosso comprometimento em darmos a vazão do grande volume de requerimentos que temos aprovado nas reuniões deliberativas. Acredito que a CPI, com isso, mostra o seu papel de quem quer realmente investigar, quem quer realmente passar a limpo toda essa história. E nós vamos, com certeza, atender o pedido de Vossa Excelência. Agora, eu peço só um pouco de compreensão, porque nós não temos só a CPI para cuidar, né? Nós temos as nossas vidas, temos a vida parlamentar, nós temos a vida política. Semana que vem aqui, principalmente os deputados que têm uma atuação municipal, a gente sabe que temos a marcha dos prefeitos, Brasília vai ser aí enchida por prefeitos, então é uma semana que nós vamos ter 3 dias de oitivas, as oitivas aqui não duram menos de 6, 7 horas, com prefeito, com votações da reforma política que vão começar na segunda semana que vem, então está o ritmo totalmente acelerado, mas eu entendo ser muito importante essa reunião secreta para debatermos sobre esse trabalho da CROL, e se pudermos já fazer essa reunião com alguma informação concreta, eu não vejo nenhum problema. Inclusive, solicitarei o deputado André Moura, que é o subrelator da área, para que possa intermediar essa reunião. Doutor Arnaldo Faria de Sá, pediu a palavra. Só para me inscrever. Senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência está com a agenda tomada e queria cumprimentá-lo por isso. Mas eu pedi ontem a Vossa Excelência que fizesse uma adaptação na agenda para que a semana que vem pudesse ouvir o Júlio Faerma. O Júlio Faerma já está marcado para o dia 3 de junho. Já encaminhei a convocação. Semana que vem manteremos aquilo que foi anunciado. Certo. O senhor percebeu pelo próprio ofício que ele não está domiciliado no Brasil. Ele está domiciliado em Londres. E a qualquer momento ele pode se evadir. Então nós temos que tomar cuidado com esse detalhe e o tempo urge para que a gente possa ver. Sobre que hoje, inclusive, foi feita pela Polícia Federal uma operação prendendo o senhor Milton Pascovic. Eu acho que a gente tem que retomar aquele ofício ao juiz Sérgio Moro para decretar a prisão também do Júlio Faerma. Ok. Deputado Onyx. Quero retomar, presidente, a questão rapidamente da CROL. Vossa Excelência lembra da necessidade de que no escopo do trabalho da CROL estivesse a análise das atas do Conselho de Administração e das auditorias, do Conselho de Auditoria, o Comitê de Auditoria da Petrobras. Porque as informações que recebi é que, de maneira muito técnica e cifrada para nós, mortais comuns, né, estão ditas algumas coisas muito importantes nesses documentos que esclarecem como as decisões eram tomadas no âmbito da estatal e que ajudaram a causar os prejuízos que ela carrega hoje. Então, é só para lembrar a importância dessa análise que a CROL pode fazer. Vamos tratar todos esses assuntos na reunião secreta para que a gente possa aí adequarmos os trabalhos da CPI. Senhor presidente, só uma informação adicional. Eu acho que o senhor podia também pedir
a retenção do passaporte. Porque quando ele diz no ofício que ele é domiciliado e residente em Londres, ele não é nem mais contribuinte fiscal do Brasil. Ele encaminhou na comunicação que chegou ontem à tarde, de maneira muito rápida, depois que convocamos o seu filho e o seu sócio, que estava domiciliado no endereço do Rio de Janeiro. Parece que na Avenida Vieira Souto, número 530, apartamento 201. Não, presidente. Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro. Olha, o primeiro tópico lá, escrito o CPF no tal, residente domiciliado no Flat 8 Tasker, London. Ele é domiciliado residente. Segundo informações, ele está no Rio. Vossa Excelência me solicitou ontem que encaminhasse ao juiz Sérgio Moro o pedido de detenção do senhor Júlio Faerman para que ele possa não se evadir e vir depor nesta CPI. Como nós já havíamos feito pedir à Polícia Federal e à Interpol, porque ele não havia sido encontrado, eu irei pedir para a CPI encaminhar essa comunicação ao juiz Sérgio Moro, alertando sobre essa preocupação dos parlamentares e pedindo que ele tome as providências cabíveis para garantir que o senhor Júlio Faerman seja ouvido aqui por esta CPI. E as providências cabíveis são retenção de passaporte e a garantia de que ele não sairá do país e virá, sim, contribuir com os nossos trabalhos. Até porque a Polícia Federal pode trazê-lo coercitivamente, mas não pode decretar prisão. Quem decreta prisão é o juiz Sérgio Moro. Essa determinação já foi dada à Secretaria e encaminharei hoje o pedido ao senhor Sérgio Moro. Senhor Gerson de Melo Almada, advirto que Vossa Senhoria será ouvido na qualidade de investigado, tendo em vista não só o teor dos requerimentos aprovados, como também a decisão do juiz da 13ª Vara Federal do Paraná, sendo-lhe garantidos todos os direitos constitucionais inerentes à sua condição, inclusive de permanecer em silêncio e ser assistido pelo seu defensor constituído. Entretanto, informo a Vossa Senhoria que a sua colaboração para a elucidação dos fatos certamente terá efeito nas conclusões desta CPI, e que a versão apresentada nesta assentada poderá atrair para Vossa Senhoria outros benefícios que a lei lhe garante, considerando, inclusive, que consta nos autos do processo judicial da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, Paraná, indicação de ter Vossa Senhoria auxiliado de maneira relevante nas investigações realizadas, atuando como colaborador informal das autoridades investigadoras. Portanto, sua conduta durante esta tomada de depoimento assume peculiar importância. Peço a atenção das senhoras e dos senhores parlamentares para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido ao convocado será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, não podendo ser aparteado. Os deputados interessados em interpelá-lo deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Com a palavra, o senhor Gerson de Melo Almada, por até 20 minutos. Senhor presidente, quer saber quem é o advogado que acompanha? Estão aqui os senhores Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo, OAB de São Paulo, 124516. Guilherme Alfredo de Moraes Nostre, OAB de São Paulo, 130665. Cláudio M. Henrique da Olho, OAB de São Paulo, 172723. E Priscila Correia Gioia, OAB do Distrito Federal, 2361. Esses são os advogados constituídos pelo senhor Gerson de Melo Almada. Vossa Senhoria tem a palavra. Senhor presidente, apenas uma informação. O advogado é do Grupo Moraes Pitombo? Isso. Ok. É o mesmo do Excelentíssimo senhor, doutor deputado federal Hugo Mota, ilustríssimo presidente dessa comissão parlamentar de inquérito. Excelentíssimo senhor doutor Manuel Alvim, ilustríssimo secretário executivo desta comissão parlamentar de inquérito. Excelentíssimos senhores deputados federais aqui presentes, senhoras e senhores. Em razão de minha convocação para comparecer perante essa ilustríssima comissão parlamentar de inquérito instaurada para apuração de irregularidades ocorridas no âmbito da Petrobras, gostaria de prestar os seguintes esclarecimentos. Como é de conhecimento dessa ilustre comissão, sou ex-membro do Conselho de Administração da Engevix Engenharia S.A., empresa criada em 1965, que atua nas áreas de engenharia, construção, transporte, óleo e gás, saneamento,
concessões, dentre outras. Atuo na área de petróleo desde o início da minha carreira profissional, 1974. Ingressei na Engevix em 1985 e, desde então, contribuí para o desenvolvimento da empresa, que deixou de atuar exclusivamente em projetos de engenharia, tornando-se uma sociedade plenamente capacitada para o sistema de contratação conhecido como EPC, Engineering, Procurement and Construction, e participação em concessões. No contexto da chamada Operação Lava Jato, como desdobramento da fase denominada juízo final, tive a prisão preventiva decretada, sem que houvesse justificativa para tanto, com cumprimento respectivo do mandato desde o último dia 14 de novembro de 2014. Desde então, e não obstante minha permanente intenção de colaborar com as autoridades, fui mantido encarcerado na sede da Polícia Federal de Curitiba, tendo prestado diversos depoimentos e esclarecimentos, tanto na ação penal ajuizada pelo Ministério Público, quanto em investigações policiais. Recentemente, em 28 de abril de 2015, o ministro Teori Zavascki, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido formulado em habeas corpus, determinando o cumprimento da medida preventiva em regime domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Por conta disso, e considerando que figuro como réu em ação penal, exercerei, nesta ocasião, o direito constitucional ao silêncio. Muito embora eu compreenda e respeite as relevantes atribuições constitucionais dessa ilustríssima Comissão Parlamentar de Inquérito, e eventual repercussão midiática das afirmações formuladas em depoimento poderá vir a prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa, os quais já têm sido mitigados ou desconsiderados no âmbito dos processos em que figuro como réu. Por conta disso, e seguindo a orientação dos meus advogados, não me manifestarei nessa sessão. Esclareço também que o exercício do direito ao silêncio e à não autoincriminação foi reconhecido pelo juízo da Terceira Vara Federal de Curitiba ao autorizar o meu deslocamento para Brasília, e também pelo ministro Luiz Roberto Barroso no HC 12.833. Afinal, gostaria de consignar que reconheço os poderes investigatórios e a função constitucional dessa ilustríssima Comissão Parlamentar de Inquérito, que presta grandes serviços ao esclarecimento dos fatos em apuração. Tenho plena convicção e ciência da relevante atuação do Congresso Nacional para reforçar a democracia e para garantir o cumprimento às leis e à Constituição da República. E entendo que a busca da verdade real seja essencial para a solução adequada da chamada Operação Lava Jato. Cumprimento a Vossas Excelências e agradecendo antecipadamente pela compreensão, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, reiterando minha real intenção de colaborar com as investigações e com o trabalho dessa ilustríssima comissão, de forma compatível com o exercício do direito da defesa e de forma ampla perante a jurisdição penal. Eu estou entregando à comissão todos os meus depoimentos feitos ao juiz e à Polícia Federal.
Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu darei a palavra ao relator e em seguida a Vossa Excelência. Não, mas é apenas uma observação. Pois não, pode fazer. Nós agora estamos na fase de ouvir os empreiteiros, né? E eu queria propor a Vossa Excelência que essa CPI evolua para as acariações, porque acho que o senhor Gerson Almada perde uma ótima oportunidade de prestar esclarecimentos, defender a companhia a qual ele há tantos anos serve, e que vai abrir mão, né, por uma estratégia de defesa. Senhor Gerson, eu tenho 12 CPIs acumuladas na minha experiência. Essa estratégia é muito boa para o seu advogado, é muito ruim para o senhor. E eu queria, mas é um direito que o senhor tem. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: eu vou, senhor presidente, encaminhar uma acariação entre o senhor Gerson Almada, o senhor Pedro Barusco e o senhor Milton Pascovitch, esse que está preso hoje. O Roberto também, né? Okay. E seguramente essa acariação vai dar uma segunda oportunidade ao senhor Gerson de falar. Para concluir. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência... Vamos dar a palavra ao relator? Que ele tem... Só queria indagar do depoente se ele vai ficar calado. Se vai ficar calado, dispensa a gente, presidente. Eu vou passar a palavra ao relator. Ele já anunciou que vai ficar em silêncio para que o relator possa se manifestar. E aí ele fica em silêncio. Ele lê um texto escrito. Eu só pergunto viva voz se ele vai ficar calado. Só isso que eu quero saber, presidente. Exato. Deputado Luiz Sérgio. Eu só quero saber se ele vai ficar calado. Deputado Luiz Sérgio vai perguntar isso. Deputado Luiz Sérgio é o relator. Deputado Luiz Sérgio com a palavra. Senhor, queria perguntar a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria ficará calado ou, dependendo da pergunta que for feita, se Vossa Senhoria então responderia, ou essa decisão de ficar em silêncio seria para todas as perguntas. Não, pode seguir. A decisão de ficar em silêncio, de acordo com a recomendação dos meus advogados, valerá para todas as perguntas, excelentíssimo deputado Luiz Sérgio. Senhor presidente, nas oitivas que realizamos no Paraná, as pessoas que optaram pelo direito constitucional de ficar em silêncio, eu solicitei a Vossa Senhoria que fosse dispensado. O objetivo das oitivas é acrescentar, esclarecer, né, dar subsídio à relatoria e aos parlamentares. Como o depoente optou pelo direito constitucional de ficar calado, nós ouviríamos aqui muitos discursos, mas que não acrescentaria ao objeto da CPI, que é a investigação. Então, mantendo a linha de coerência do procedimento que tive no Paraná, eu peço a Vossa Senhoria que dispense o depoente e nós possamos encerrar essa sessão. Não, eu vou falar. Eu quero só dizer que a decisão está tomada. O senhor Gerson Almada, o senhor está liberado por ter optado por ficar calado. Nós agora faremos aqui as discussões, porque nós não vamos ficar aqui o dia inteiro perguntando para o senhor ficar em silêncio. É uma pena para nós, eu tenho que registrar isso aqui, mas Vossa Excelência, Vossa Senhoria está liberado. Pergunta, senhor presidente. Deputado Altineu pediu a palavra e em seguida darei a palavra a todos. Senhor presidente, eu quero fazer as perguntas. Você já concedeu, conceder a palavra, senhor presidente. Eu, mesmo entendendo direito constitucional, eu acho um absurdo. Sou uma quadrilha que assaltou a Petrobras. Povo de Itaboraí, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil está desempregado por causa desse senhor também. Esse senhor tem envolvimento com o senhor Zé Dirceu, pagou R$1.100.000 de consultoria ao senhor Zé Dirceu, ganhou concessões de aeroportos, participou de obras em praticamente todas as refinarias. Então, nesse momento aqui, eu quero, apesar de reconhecer a atitude de Vossa Excelência, o senhor tem toda a razão, o relator, não discordo disso, mas a minha revolta em trazer um senhor como esse aqui, com o mesmo advogado do senhor Júlio Ferman, esse senhor usou o senhor Renato Duque para vender uma empresa desse como corretor. O senhor Pedro Barusco, senhor presidente, jogava golfe com o senhor Milton Pascovitch, que foi preso hoje de manhã, operador exclusivo do seu Gerson Almada.
Então, eu quero aqui só externar, quero agradecer ao senhor a oportunidade de usar a palavra aqui, mas a minha revolta, porque é muita cara de pau, o Brasil, infelizmente, existe o direito constitucional de ficar calado, mas essa seria uma oportunidade para esse senhor mostrar aqui e pelo menos responder, porque o povo brasileiro está pagando com desemprego, senhor presidente. Então, eu queria só externar minha revolta. Senhor presidente. Deputada Elisiane, seguida Isalci. Presidente, eu queria fazer... Senhor presidente, por favor. Senhor presidente. Presidente, eu queria... Eu tenho, deputado delegado Valdir, a palavra da deputada Elisiane, seguida deputada Isalci, depois Vossa Excelência, depois João Bacelar, em seguida deputado pediu Ivan Valente. Presidente, eu quero falar... A palavra está com a deputada Elisiane Gama. Presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência tem tido uma postura interessante nessa casa. Só que a atitude hoje de Vossa Excelência vai contra a sua atitude em todos os demais momentos dessa CPI, presidente. Nós já ouvimos aqui, nós já recebemos vários depoentes e eles se reservam o direito de ficar em silêncio, mas em alguns momentos nós conseguimos retirar informações importantes, presidente. Eu acho que essa decisão de hoje, ela abre um precedente muito complicado para a comissão. Nós chegamos a ouvir, por exemplo, aqui Renato Duque, ele chegou a responder. Nós, em Curitiba, por exemplo, nós chegamos a ouvir o Pedro... Deixa eu finalizar, presidente, por sua bondade. Nós ouvimos lá um dos acusados, o Pedro Correia, ele iniciou dizendo que não ia falar e acabou falando, respondendo todas as perguntas, presidente. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu estou me sentindo frustrada. Nós sabíamos, e é um fato, alguns vêm para cá e dizem que não vão falar, mas a gente não pode repetir o que aconteceu, presidente. Eu quero deixar aqui para Vossa Excelência o meu repúdio com a atitude de Vossa Excelência. Muito embora tenha a minha admiração e o meu respeito e a conduta diligente que Vossa Excelência tem adotado nessa comissão. Acato o repúdio de Vossa Excelência, porém não concordo. Nós tivemos já aqui, Vossa Excelência cita algumas perguntas que possivelmente eles poderiam responder. A grande maioria dos depoimentos em que as pessoas optaram por ficar caladas foram depoimentos improdutivos. Isso foi visto em Curitiba e foi visto aqui. Não, presidente. Foram sim, deputada Elisiane. Por favor, presidente. Foram depoimentos improdutivos. O deputado Pedro Correia não deu nenhuma informação relevante para a investigação. Sim, presidente, mas quando nós você perguntava alguma coisa, não dizia. Presidente, nós fizemos o nosso papel, presidente. Ele disse que o papel não conhecia Paulo Roberto Costa. Não, mas... Como assim? Deputado Silêncio, presidente, significa muito. Não, eu não estou... Uma reação significa muito, presidente. Não, eu não acredito que quando essas pessoas vêm para cá, quem fica mais frustrado aqui sou eu. Agora eu não vou ficar aqui 8 horas, 7 horas. Presidente, é nosso papel, presidente. Nós estamos aqui para isso. Deputado Zalci, com a palavra. Por favor. Liderança do PR, senhor presidente. Deputado Zalci, em seguida Vossa Excelência pela liderança. Já tem a vida da palavra. Eu vou acrescentar meu tempo de liderança. Deputado, o senhor fala pela liderança do PSDB, tem até 8 minutos. Vou ser rápido. 8 minutos. Eu não vou falar os 8 minutos, senhor presidente. Eu só quero dizer mais uma vez, e corroborando aqui o que já foi dito, essa atitude hoje, ela define os rumos da CPI. Isso quer dizer que a partir de hoje só vai falar aqui quem já fez a delação premiada. Óbvio, porque os demais não vão falar nada. Ele fez delação. Não fez delação, não. Ele não contribuiu. Ele não fez. Todas as informações que ele deu lá ao juiz federal estão aqui à disposição dos deputados, são sigilosas. Elas estão. Mas deixa eu dizer a Vossa Excelência, presidente, nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Ministério Público, Polícia Federal, que são investigações, muitas vezes, sob sigilo. Não há divulgação nenhuma, a população está acompanhando. Eu tenho certeza absoluta que a TV Câmara nunca teve tanta audiência quanto nesse momento. A população quer acompanhar o que está acontecendo com a Petrobras. E aqui na CPI, não só para a população acompanhar, mas eu quero dizer sim, nós conseguimos avançar em alguns depoimentos que inicialmente disseram aqui que não ia falar nada e que houve sim contribuições que vão ajudar sim nas investigações. Portanto, a CPI, as pessoas não podem dizer que não vão, pode até dizer que não vão falar e não falar nada, mas a CPI, elas são obrigadas a ouvir e a população acompanhar o que nós estamos levantando aqui. Eu sei que alguns deputados e alguns partidos não querem que a gente discute muita coisa aqui,
né? Porque quanto menos falar, melhor. Mas eu quero aqui registrar e até depois definir, presidente, uma nova regra para a CPI, porque caso a gente mantenha esse procedimento de não ouvir quem não quer falar, eu acho que não justifica nem a continuidade dos trabalhos. Deixa por conta da Polícia Federal e por conta do Ministério Público. Agora, a população merece, e essa é a nossa característica, né? Na prática, a CPI tem essa característica, uma coisa transparente para que as pessoas possam acompanhar. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que nos próximos depoimentos que a gente pudesse servir, vamos ter a semana que vem, terça, quinta, semana que vem, se chegar alguém dizer que não vai falar, que a gente possa manifestar, mesmo que Vossa Excelência não se disponha a ficar aqui 8 horas, coloque o primeiro vice, o segundo, o terceiro, o quarto, eu me proponho a ficar como presidente, mas nós temos que dar oportunidade a todos de se manifestar aqui, passar para a população brasileira o que está acontecendo nesse país. O Ministério Público e o Judiciário são sigilosos, não tem transparência, porque esse não é o objetivo deles. Agora, aqui não. Aqui é a Casa do Povo, nós representamos a sociedade, e a sociedade merece acompanhar aquilo que nós estamos fazendo. Portanto, eu acho que essa decisão foi equivocada, e eu peço a Vossa Excelência que a gente possa refletir um pouco melhor isso e tomar uma decisão coletiva, e não uma decisão do presidente. Eu acho que esse ponto é muito importante. Então, quero elogiar o trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem feito um trabalho maravilhoso, não é? Com muita competência, com muita transparência, com muita dando oportunidade a todos falarem, mas essa de hoje eu acho que nós poderíamos ter um pouco mais de paciência e ouvir realmente os depoentes. João Bacelar, pela liderança do PR, Vossa Excelência tem até 6 minutos. Nós tínhamos uma lista de inscrição pelas lideranças, deve ter seguida como foi feito das audiências. Era o Isalci primeiro, depois eu. Tem uma inscrição aí. Aqui. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, senhor relator, deputado Luiz Sérgio, senhoras e senhores deputados. Eu queria aqui, primeiramente, dizer, nessa comissão, que eu reputo uma das mais importantes da história do Congresso Nacional, porque nós estamos passando o Brasil a limpo. Que nós temos que ter produtividade, senhor presidente. Eu fiz um levantamento aqui, tem 111 requerimentos aprovados. Se em cada sessão ficarmos com 8, 10 horas, acaba o ano e nós não vamos dar uma destinação a essa CPI. Acaba o mandato e vão ficar aqui discutindo. Então, se as pessoas têm direito constitucional de ficar calado, eu acho que foi acertado a decisão de Vossa Excelência, foi acertada a decisão do relator, do deputado Luiz Sérgio, de liberar e fazer a fila andar. Porque aqui eu vi a pauta, e essa pauta tem que ser divulgada, deputado Luiz Sérgio, ao Brasil, porque essa comissão tem trabalhado e muito. Nós temos quase 30 requerimentos para 15 dias de audiência. 15 dias não corrido. Entre o dia 20/5 e o dia 9/6, temos 30 requerimentos de convocação. E temos 111 ao todos aprovados. Que eu quero aqui ouvir, que eu quero aqui saber, eu não, a comissão e o Brasil, se as pessoas vão falar ou não falar. Então eu queria aqui, em nome do meu partido, dizer que foi acertada a decisão de Vossa Excelência, aqui hoje, mas também poderíamos criar uma regra, porque eu vi vários pares aqui reclamando. Então, ou seja, dá meia hora, 30 minutos, para poder pelo menos fazer algumas perguntas e fazer uma regra para todos os outros depoentes que viram essa comissão. Porque eu acho que a gente vai produzir, tem depoentes que vão querer falar, tem depoentes que estão se colocando à disposição dessa comissão. Eu já recebi pelo menos uns 2 ou 3 informações, umas 2 ou 3 informações, que existem depoentes que querem aqui passar o Brasil a limpo, principalmente na área de refinaria, que o deputado Altineu é o relator. Então, deputado Altineu, eu acho que essa comissão tem feito relevantes serviços para o Brasil, para a sociedade brasileira, para o Congresso Nacional. Agora temos que ter produtividade. Não adianta que a gente fazer um trampolim de audiência pública, um trampolim de candidatura a governador, a candidatura à prefeitura das capitais ou de grandes cidades brasileiras. Então, quero dizer que Vossa Excelência está de parabéns pela condução desse trabalho, junto com o relator Luiz Sérgio. Agora vamos criar uma regra, pelo menos 30 minutos, eu acho que depois a gente podia ficar aqui 30 minutos, e uma audiência dessa aqui, em vez de demorar 8 horas, demora 1 hora e meia, 2 horas. E trazermos aí
Se o senhor puder fazer mais ou menos uma prévia de quem vai falar, quem não vai falar, numa audiência dessa podíamos ouvir 4 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas e dar celeridade ao processo. Então são as palavras nossas e quero aqui mais uma vez parabenizá-los pela posição. Deputado Aloysio Mendes, Vossa Excelência fala pelo bloco do PRB e tem até 4 minutos. Senhor presidente, eu tenho sido aqui um defensor aqui do senhor, da sua condução na CPI, não que o senhor precise de alguma defesa, mas a sua condução tem sido excepcional e exemplar à frente da CPI. Mas hoje eu vou me alinhar à deputada Elisiane e ao deputado Onyx Lorenzoni, dizendo que eu também não concordo com a decisão de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência. Esse cidadão que sentou aqui, o Gerson, é figura fundamental e essencial em todo esse desvio de recursos da Petrobras. E se a gente for tomar essa postura com relação a todos os empreiteiros que sentarem aqui, e era um temor dessa CPI, que com a decisão do Supremo Tribunal Federal de soltura desses cidadãos, que isso fosse acontecer, a CPI vai perder muito da sua oportunidade de esclarecer ao Brasil o que aconteceu na Petrobras. Essa é uma postura que será adotada por todos os empreiteiros que sentarem aqui na CPI. E nós não podemos concordar com isso. Eles têm o direito constitucional de não falar e nós temos o direito, como parlamentares dessa CPI, de perguntar a eles o que foi feito na Petrobras. Processualmente, então eu vou aqui discordar dessa decisão da Vossa Excelência e pedir que na próxima oportunidade o senhor leve ao plenário essa decisão. Eu acho que se a gente tomar essa decisão em todos os depoimentos de todos esses empreiteiros, a CPI perderá muito e o Brasil vai perder muito também. Vossa Excelência. Delegado Valdir. Senhor presidente, eu vou ousar hoje discordar de Vossa Excelência. Eu acho que a conduta hoje foi uma falta de respeito com os parlamentares que estão aqui desde cedo, querendo conversar e questionar. Lembrando ainda a Vossa Excelência que, processualmente falando, todo investigado tem que vir na CPI, ele vai ser qualificado. Uma vez que ele vai ser qualificado, ele pode reservar o direito constitucional de ficar calado, mas que ele tem que responder às perguntas dos deputados. Processualmente falando é assim. Gostaria de discordar também da liderança do PR, que aqui ninguém quer fazer circo. Ninguém está correndo atrás de candidatura a X aquilo. Na verdade, ninguém está buscando trampolim político aqui, não. Nós queremos trabalhar. Pode ver que estou ansioso, não perco um evento disso daqui. E a atitude hoje, eu vejo que a sociedade brasileira vai ficar muito triste com essa atitude, e nós estamos abrindo uma porta para impunidade e para que essa comissão vire pizza. Eu queria que o símbolo dessa comissão fosse outro, não fosse pizza, mas eu fiquei realmente muito triste hoje, que eu gostaria de questionar. Eu vi que rapidamente nós criamos uma barreira de proteção aos empreiteiros. Nós ouvimos em Curitiba, nós ouvimos doleiros, ouvimos traficantes, ouvimos pessoas de todas as características, mas hoje nós abrimos a porta para o empreiteiro. Será que são as doações que ele fez a políticos, que fez com que fosse tomado essa atitude? Não, eu não quero acreditar nisso não, mas eu acho que eu fico realmente muito triste hoje, senhor presidente. Realmente fiquei muito decepcionado. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, eu fui citado aqui, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui citado aqui. Um minutinho, por gentileza. Não, ninguém foi citado, não. Não, fui citado. Eu fui citado aqui. Eu darei a palavra ao deputado João Bacelar para que ele possa se retratar 1 minuto, e em seguida o deputado Onyx pela liderança dos democratas e o deputado Ivan em seguida. Pela liderança, tá? Eu queria dizer, senhor presidente, que ninguém aqui... Liga o microfone. Eu queria dizer, senhor presidente, que ninguém aqui está dizendo que isso aqui é um circo. O delegado Valdir, que é um delegado respeitado, tem experiência nesses procedimentos operacionais, eu respeito a posição de Vossa Excelência, mas dizer que isso aqui não é um circo. Isso aqui o Brasil pegou alguns empreiteiros aqui, como inclusive o executivo da Torre Cetal, que veio aqui e que resolveu falar e que deu grandes contribuições. Agora eu acho que nós temos 111 requerimentos aqui aprovados e ficarmos aqui 8 horas só perguntando e dizendo que vai ficar calado. Eu acho que isso é improdutivo para o Brasil. Eu acho que nós deveríamos aqui, deputado Ivan Valente, deputado Onyx Lorenzoni, deputado João Alberto, criar aqui uma regra, já que pode ter alguns que vão ficar calados, outros querem falar. Quem ficar calado, criar uma regra e abrir aqui para o plenário 1 hora, meia hora, 1 hora, de fazer algumas perguntas, mas não passar o dia todo aqui improdutivo. Hoje nós temos audiência, temos que ir para o plenário, temos que votar reforma política, temos que fazer o Brasil andar. Então, se vier algum depoente para cá e ficar 8 horas calado, dizendo que não vai falar, e a gente perguntando, isso é improdutivo para o Brasil. Então,
eu aconselho a Vossa Excelência e ao relator Luiz Sérgio de criar aqui uma regra para dar oportunidade, democratizar o processo aqui nesse debate, mas não passarmos aqui o dia todo sem produzir. Muito obrigado. Deputado Onyx, pela liderança do Democratas, tem até 5 minutos, Vossa Excelência. Presidente, nós somos seres humanos. Então, tem o dia bom e tem o dia ruim. Isso é assim na nossa vida cotidiana, isso é assim na nossa família e é assim no nosso trabalho. Todos aqui, e o Brasil reconhece o extraordinário trabalho que Vossa Excelência tem feito. Jovem parlamentar, corajoso, correto, equilibrado e que vem conduzindo esta CPI, e eu me somo ao deputado Altineu, a outros deputados, deputado Exalci, que disseram aqui que essa CPI pode se transformar num instrumento importante da sociedade brasileira em busca de justiça, transparência e combate à corrupção. E Vossa Excelência tem sido o grande comandante desse processo aqui. Assim como já foi dito, o cidadão que esteve aqui hoje tem muito a falar, como a gente pode ler, aqueles que leram, né, dos depoimentos que ele prestou à Justiça Federal. Mas tem o direito constitucional de ficar em silêncio. E nós temos o direito constitucional e a obrigação e o dever parlamentar de perguntar. E as CPIs, presidente, não são só investigativas, não. As CPIs são pedagógicas. Elas fazem a tradução da pauta jurídica, dos aspectos técnicos, para que a sociedade do nosso país, e é por isso que todos nós fomos eleitos, possa compreender o que está acontecendo com o nosso país. As pessoas não têm familiaridade com a tipificação penal, as pessoas não têm familiaridade com as transações dentro e fora do Brasil que permitiram o desvio de dinheiro. E esse é o trabalho de tradução que nós parlamentares fazemos. Aqui senta o subrelator Altineu, Açu e Itaboraí, como tento fazer para a população do meu estado, no Rio Grande do Sul. Nós tentamos com correção, com dignidade, nós tentamos fazer com que as pessoas compreendam a gravidade do que aconteceu dentro da Petrobras, do esquema que se montou. Então, em nome disso, eu quero fazer uma proposta objetiva, presidente. Que nós tenhamos a possibilidade, quando a pessoa disser isso, primeiro, e Vossa Excelência se referencie no plenário. Ou crie uma regra que até 2 horas nós vamos perguntar. Vamos fazer por 2 horas a tradução do que aquela pessoa praticou de atos criminosos. Porque a população não sabe. Eu quero trazer aqui um aspecto que eu queria perguntar para o cidadão. Por que a presidente Dilma Rousseff foi interveniente num contrato quando esta empresa constitui o estaleiro Rio Grande? O que um agente político está fazendo num contrato de constituição do estaleiro? Essa é uma pergunta. Ela era ministra de Estado naquela época. Uma outra questão que eu quero reafirmar, Vossa Excelência, é a necessidade de que a gente evolua, e eu sei que Vossa Excelência pensa isso, Vossa Excelência já dividiu isso conosco, que nós possamos entrar na fase das acariações, e aí nós podemos fazer uma reunião administrativa, onde a comissão, pelo seu plenário, estabelece lá um conjunto de pessoas que possam realmente produzir. E, por fim, eu quero reforçar a posição aqui da deputada Elisiane, quando ela diz que lá em Curitiba algumas pessoas falaram. Eu quero lembrar aqui a frase que construí em relação a Pedro Corrêa. Ele disse lá, ele sentou e disse, eu não vou falar. Vou usar o meu direito constitucional de ficar calado. E eu perguntei a ele se ele iria covardemente ficar atrás do direito constitucional ou se ele iria usar a dignidade de pai para, no mínimo, poder proteger a filha Aline. Ele se desestabilizou naquela condição original dele e ele fez um longo depoimento, todos os parlamentares questionaram, ele respondeu, inclusive duelou lá com vários parlamentares e nos deu informações que são relevantes,
como eu já demonstrei aqui, aquela que fala de que Paulo Roberto Costa foi levado à diretoria da Petrobras por Luiz Inácio Lula da Silva, na cota do Partido Progressista, para trabalhar para o Partido Progressista. Ninguém no Partido Progressista conhecia Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa é um apadrinhado de Luiz Inácio Lula da Silva. E só o que eu estou dizendo aqui nesta frase, da ideia, da dimensão da validade do depoimento de Pedro Correa. Exatamente, barriga de aluguel. Então vocês vejam bem a dimensão disso. E como isso se reitera, e eu concluirei em 10 segundos, como isso se reitera nos vários depoimentos que se debruçar sobre os autos aqui da operação, aonde, nos depoimentos, deputado Bacelar, quando vão pegar propina para o PP, eles fazem questão, os agentes, de dizer que é para o PP. E hoje eu tenho, firmando uma convicção, que isso era orquestrado para escantear a indicação original feita por Lula. Mas isso é uma coisa que nós vamos ter que investigar. Eu queria apenas, senhor presidente, fazer essa ponderação. Eles têm o direito de ficar calados, nós temos o direito de perguntar. Mas a sociedade brasileira tem o direito de entender, compreender e poder se revoltar com essa quadrilha que roubou a Petrobras. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Ivan Valente, Vossa Excelência fala pela liderança do PSOL e tem até 5 minutos. Obrigado, presidente. Presidente, queria lamentar muito a decisão de Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência cometeu um grave equívoco hoje, abriu um precedente perigoso para a CPI, porque nós já discutimos essa questão várias vezes na CPI, inclusive em Curitiba. Várias vezes se tentou falar, então o cidadão vai lá, ele não quer falar, nós vamos liberar. Não foi a decisão da CPI, nunca foi. Mesmo aqueles mais duros, que nem o senhor Fernando Baiano, que trancou, não abriu a cara, não mexeu o semblante, né? Nós perguntamos todas as questões a ele, porque às vezes o silêncio ensurdecedor e a postura já é reveladora de alguma coisa. Outros falam pela metade. Nosso direito é o direito de perguntar. O direito constitucional dele, assegurado na Constituição, é querer não responder, mas não foi isso que aconteceu na maioria das questões. Então, um cidadão acusado desse jeito, o empresário, o empreiteiro, vem aqui, senta ali do lado do seu advogado, né, e fala assim, eu não vou falar nada. Nós perguntamos a ele, ele falou assim, então eu estou liberado, estou, tchau, vou embora. Isso é uma desmoralização para a CPI, minha opinião. Só o fato dele estar sentado aí, exposto, e ter que ser perguntado sobre as várias questões que a maioria da população não sabe, porque não lê o processo, nem tem condições de sabê-lo, eu acho que é um erro grave, presidente, um equívoco que não pode se repetir. Eu acho que a decisão de Vossa Excelência foi monocrática, é um péssimo exemplo que, aliás, está sendo seguido pelo presidente da Casa, que tomam decisões monocráticas constantes aqui nessa casa, ditatoriais, mas não podemos aceitar isso. Peço a Vossa Excelência que consulte o coletivo antes de tomar decisões desse tipo. A CPI tem duas retas. Ou ela se realiza, se legitima como um instrumento de investigação, de esclarecimento, ou ela pode tomar o caminho da desmoralização. E não é difícil que isso aconteça. Ontem mesmo, já com o caso Janene aqui, nós perigosamente trilhamos caminhos que para a sociedade brasileira não ficam claros. Quer dizer, tinha uma notícia de uma revista que dizia que o Janene não tinha sido enterrado, aí em seguida a mulher fala, isso aí é tudo fantasia e a gente já está aqui querendo fazer exumação. Que negócio é esse? Nós temos que caminhar com precisão, com passos firmes. Nós temos que ouvir as pessoas que interessam. De fato, a CPI precisa ouvir quem precisa ouvir, entende? Não é só aprovar 300 requerimentos, entende? De pessoas que prestaram serviços, isso e aquilo e tal, porque há uma ansiedade na sociedade. Quem é mais visto não é o trabalho da Polícia Federal, nem do Ministério Público. Ele é publicado depois. Aqui não, aqui nós estamos com a visibilidade aberta, é preciso mostrar alguma coisa.
inquirir as pessoas, mesmo que as pessoas não falem, de alguma forma, faz parte do trabalho da CPI fazer isso. Por isso, senhor presidente, eu quero propor que a gente, de verdade, consiga estabelecer um roteiro de esclarecimento, que a gente não aceite mais essa questão de não ouvir. Quem vai determinar se ele vai embora ou não é o bom senso da própria CPI. Passou 1 hora, meia hora, 2 horas, a gente fala, não, esse cara está falando alguma coisa. Então dispensa o cara depois. Agora, quero propor também a Vossa Excelência o seguinte, na próxima reunião da CPI, nós vamos fazer a seguinte proposta, peço a Vossa que o plenário encampe essa proposta. Nós vamos fechar a CPI por 1 hora e eu quero discutir o assunto Kroll. Quero discutir o contrato da Kroll aqui dentro. E quero convocar o assinante do contrato da Kroll. Nós não vamos mais ficar em silêncio ou não podendo saber, como membro titular da CPI, quem está sendo investigado pela Kroll. Então, peço que na próxima terça-feira, antes do depoimento, se feche a CPI e nós possamos ouvir de quem conversou e quem assinou o contrato da Kroll, quem são os investigados, né? Por que esses daí? Por que a CPI não pode deliberar pelos trabalhos que devem ser feitos para a empresa investigadora pela qual o dinheiro público está sendo pago pela CPI? E outras questões desse tipo. Nós temos que democratizar as decisões da CPI. Peço a Vossa Excelência que siga esse roteiro, por favor, respeitando o seu trabalho, mas também quero, como deputado, ser respeitado na decisão. Vossa Excelência tomou uma decisão monocrática e não devia. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado João Galberto, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, a atitude do senhor hoje, no imaginário das pessoas, de todos os brasileiros, que imagina que essa CPI vai terminar em pizza, fez com que as pessoas acreditem nisso. Nós já ouvimos vários depoentes aqui que, baseado na lei, se reservou o direito de não falar, e nós perguntamos. Então, essa atitude hoje deixa com que a população fique pensando, se realmente vai chegar em pizza. Todo mundo espera e todo mundo sabe, que o grande chefe dessa quadrilha que assaltou a Petrobras é o presidente Lula. E depois a presidente Dilma também. Então as pessoas esperam que eu chegue nele. Nunca chega nessas pessoas. Teve a outra CPI, então ninguém aqui é inocente em achar que o chefe dessa quadrilha não é Lula. E a gente não vê essas pessoas vindo fazer depoimento, nada. Não sei como é que está isso, mas é que ele vir aqui. Aí chegam os empresários. O delegado Valdir questionou, será que é porque os empresários deu dinheiro a vários deputados que foi liberado aí rapidamente? Não sei. É um questionamento que ele fez. Mas eu fico até querendo acreditar. Hoje, por coincidência, a gente não vê nenhum deputado do PT aqui, a não ser o relator. Parece que estão tudo embora. Ou seja, parece até que eles já sabiam que o depoente não ia falar nada. É tanto que não está aí a tropa de choque do PT, não veio hoje para defender os marginais, os ladrões que roubaram o dinheiro público. Eles não estão aqui hoje. Então, eu acho que nas próximas oitivas, aqueles que não vão falar, ou talvez seja todo daqui para frente, todos, a não ser aqueles que fizeram delação premiada, e vai trocar por acariação. Não adianta estar aqui, vir aqui, todo mundo se mobilizar. Eu estava na reunião agora da liderança do PSDB e tive que vir para deslocar para cá e chegar aqui não tem nada. Então, presidente, eu gostaria que hoje ainda o senhor tomasse uma decisão e falasse, informasse para a gente como vai ser as próximas oitivas, se vai ser desse jeito, se vão ser liberados. Gostaria que o senhor se pronunciasse aqui antes de encerrar essa sessão. Deputado Luiz Sérgio pede a palavra. Excelência tem a palavra. Não tem mais deputados inscritos. Não, primeiro que quando iniciou a sessão, o deputado Afonso Florenci e Pracidelli estavam aqui e saíram da mesma forma que vários parlamentares saíram desde o momento que o senhor Gerson Amada afirmou que não iria e não queria falar. Segundo, reforçar aqui a minha convicção. Em Curitiba, eu solicitei a dispensa daqueles que optaram por não falar. O Pedro Correia
o ex-deputado, ele disse que poderia falar dependendo do tema que fosse perguntado. Então, por isso, ele permaneceu no plenário. Porque as oitivas têm o poder, no meu entender, de acrescentar, trazer novos dados. O depoimento é para isso, né? Para os discursos políticos, nós temos a tribuna do plenário da Câmara, em que o parlamentar se inscreve para o pequeno expediente, para o grande expediente, como líder, e faz o debate político lá, né? Agora, o outro detalhe é que nós temos que buscar a verdade, né? E a verdade pode ser aquilo que queremos e pode ser aquilo que nós também não gostaríamos que fosse. Mas já vim com um juízo pré-determinado, que se tem chefe da quadrilha, e trazer para aqui também uma disputa eleitoral como um processo da acirrada disputa que nós tivemos, é também negar o objetivo pelo qual a CPI foi criada, né? Então, eu pedi a dispensa do senhor Gerson, porque optou por ficar silêncio, e tomarei essa atitude com todos os outros que optarem ficar em silêncio, porque eu não vejo produtividade de permanecer numa sessão por 4, 5, 6 horas, ouvindo discursos sucessivos e que não acrescenta nada a essa relatoria e nem as sub-relatorias que foram criadas. Então, deputado Hugo Mota, entendo que a decisão de Vossa Excelência foi uma decisão objetivando aquilo que é essencial para essa CPI, trazer dados que possam complementar as investigações que aqui estão tendo. Como já falei, os discursos, eu acho até que fica no local muito melhor sendo feito no plenário político e maior da Câmara dos Deputados. Deputado Edio Lopes. Senhor presidente, nós não estivemos presentes desde o início dos trabalhos dessa comissão nesta manhã, mas fato é que nós, ainda que à distância, acompanhamos o ocorrido aqui. Eu começo dizendo, deputado Hugo, que Vossa Excelência tem se pautado nessa comissão com extraordinária isenção de ânimos. Vossa Excelência, quantas vezes nós vimos aqui a base do governo se rebelar contra Vossa Excelência porque entendíamos de que o senhor estaria tomando uma decisão que era pleito político da oposição. E o inverso, quantas vezes, também ocorrera. Por quê? Porque Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos dessa CPI com uma desenvoltura, com uma altivez que há muito tempo nós não vemos na história dos condutores de CPI nesta casa. E o senhor é sabedor que quando definíamos que Vossa Excelência seria o presidente dessa comissão, eu manifestei a minha preocupação pela juventude de Vossa Excelência. E eu me rendo o engano que estava cometendo. Vossa Excelência tem permitido a todos que com direito regimental pleiteiam tudo e qualquer coisa nessa comissão. Nós e o relator definiu com extraordinária clareza o cenário desta manhã. Qual é o proveito dessa comissão em ficarmos aqui interrogando um mudo, interrogando um depoente que já adiantou a comissão de que não iria falar absolutamente nada? Qual seria o proveito? Ficarmos aqui, como disse o relator, 4, 5 horas, fazendo perguntas, fazendo acusações, fazendo discursos políticos. Para quem e para quê?
Vossa Excelência adotou a coisa correta. É um direito do depoente não falar nada, se é um direito dele, que respeitemos o direito de cada um. Então, deputado Hugo Mota, eu venho aqui para dizer a Vossa Excelência do orgulho que tem como deputado, como PMDBista, de ter Vossa Excelência conduzindo com tamanha grandeza de homem e de parlamentar que sempre caracterizou a conduta de Vossa Excelência nesta comissão. Não será discurso político, não será acusações desprovidas de qualquer mérito que irá ofuscar o brilho com que Vossa Excelência tem conduzido essa CPI. Portanto, adiante e vamos buscar a verdade, como disse o relator. É para isso que essa CPI existe. Muito obrigado, presidente. Quero aqui agradecer a Vossa Excelência esse reconhecimento pela experiência que Vossa Excelência tem dentro desta casa. E antes de dar a palavra ao deputado João Bacelar, gostaria de dizer que os parlamentares foram cadastrados para acessar os documentos sigilosos e irão receber um envelope lacrado com senha provisória e em seguida assinarão um termo de compromisso na Secretaria da CPI e poderão acessar o sistema para alteração da senha. A estrutura foi pensada com os devidos critérios de segurança. O deputado João Bacelar tem a palavra. Senhor presidente, senhor relator, nós não podemos deixar aqui nessa CPI, que está fazendo relevantes trabalhos para a nação brasileira, que venhamos trazer um terceiro turno, que venhamos debater um terceiro turno, uma posição política eleitoral, que não é o foco dessa CPI. O foco dessa CPI é investigar os desmandos na Petrobras. E isso, Vossa Excelência, o relator Luiz Sérgio, os subrelatores, os pares aqui, têm feito com muita coerência, com muita prudência. Então, a gente escuta aqui alguns discursos inflamados. Quero aqui parabenizar o deputado Edinho, que acabou de me anteceder, pela sua ponderação, deputado. Vossa Excelência fez exatamente o que eu queria falar. Essa CPI não precisa de discursos em cima de discursos, em cima de discursos. Essa CPI precisa produzir para o Brasil. Nós temos 111 requerimentos aqui aprovados. Nós temos um prazo determinado. A CPI tem que ter início, meio e fim. Vossa Excelência, inclusive, ela deve ser, inclusive, prorrogada, porque são muitos requerimentos, é muito trabalho, são muitas audiências, muitas visitas. Quero parabenizar aqui a condução, Vossa Excelência, lá em Curitiba. Eu não tive a oportunidade de ir, porque eu tinha outros compromissos agendados, mas soube que foi um sucesso a ida lá. A ida também dos deputados a Londres foi muito produtivo, deputado Onyx Lorenzoni, até porque as informações obtidas lá vão corroborar para o andamento aqui da CPI e esse depoimento do seu Ferman no dia 3 de junho. Então, tem a visita a Washington e pode aparecer outras mais. Mas precisamos dar andamento ao cronograma. Precisamos fazer esse cronograma aqui ser cumprido. Precisamos fazer com que os subrelatores convoquem as pessoas, tragam informações adicionais. Nós não vamos precisar aqui ficar fazendo discursos, mais discursos, perguntas e mais perguntas que não vão levar a nada. É o nada para o infinito. Então, se o depoente admitiu que vai ficar calado, vai usar o direito constitucional orientado pelos seus advogados, nós temos que fazer cumprir a Constituição brasileira. Nós temos que fazer cumprir o regimento interno dessa casa. E Vossa Excelência tem feito isso com muita maestria, junto ao nobre relator, deputado Luiz Sérgio. Então, não vamos admitir aqui essa crítica a essa CPI, não vamos admitir aqui dizer que não existe democracia, porque está tendo democracia sim. Vossa Excelência e o relator têm debatido conosco, têm debatido com a comissão, têm pedido informações, tem pedido sugestões. Vossa Excelência é um jovem parlamentar de 24, 25 anos de idade, com futuro brilhante no seu estado, no Brasil. O estado da Paraíba hoje deve estar com orgulho de ter Vossa Excelência sentado nessa cadeira. Então, não vamos deixar aqui que ninguém venha querer manchar essa CPI. Então, a atitude tomada hoje foi uma atitude prudente.
Então, volto aqui a repetir. Poderíamos criar um pouco mais de flexibilidade aqui, de meia hora, 1 hora, para fazer algumas perguntas, mas mesmo sabendo que o depoente vai ficar calado. E encerrar e chamar outro. Então, nesses casos mais críticos, poderíamos aqui, um dia de quinta-feira, um dia extremamente produtivo. Eu tenho hoje de tarde 6 audiências externas, com o Ministério, atendimento a prefeito, na Câmara dos Deputados, em outras comissões. Então, ou seja, precisamos produzir. Não podemos ficar aqui perguntando ad eterno, e o depois dizendo que vai cumprir a Constituição, vai ficar calado. Então, não vamos deixar isso acontecer e nem vamos permitir que manchem essa nobre CPI que Vossa Excelência, junto com o relator Luiz Sérgio, tem feito com grande maestria. Muito obrigado. Presidente, só uma pergunta a respeito da sugestão que eu fiz sobre a gente fechar a CPI na próxima reunião, por meia hora, 1 hora, para discutir uma questão. Eu vou atender o pedido da deputada Elisiane Gama, que requisitou antes de Vossa Excelência, para que a gente faça uma reunião, não uma reunião como essa aqui, mas uma reunião fechada na sala, para que a gente trate sobre a CROL. Porque eu acredito ser improdutivo, em um dia de oitiva, onde há a expectativa de que as pessoas possam falar, nós ficarmos aqui, porque eu sei que essas reuniões não duram só meia hora, 1 hora. Então vamos fazer uma reunião fechada. Em outro momento, à tarde, eu irei marcar o dia na semana que vem, mas me comprometo a que a gente possa sentar na semana que vem para debater sobre a CROL e outros assuntos que Vossa Excelência desejarem. Senhor presidente. O senhor vai marcar um dia da semana que vem? Dia da semana que vem, terça ou quarta-feira. Vamos ver o melhor dia que a... Ok, nós vamos votar a reforma política a partir da segunda, deputado Ivan. E temos oitiva, terça, quarta e quinta. Então nós temos que encontrar um horário que não prejudique as votações no nosso trabalho aqui, mas que irei atender o pedido de Vossa Excelência, como sempre tenho procurado fazer. Deputado Tineu, para encerrar. Senhor presidente, eu quero aqui me somar às palavras do deputado João Barcelar. O senhor hoje, jovem, o senhor é admirado pelo Brasil inteiro. Eu comentei com o senhor ontem numa brincadeira, mas que é verdade. Os meus filhos falam do senhor e dizem, pai, aquele deputado jovem lá, ele não é fácil, né? O senhor tem tido aqui uma condução imparcial, sem sombra de dúvida. O que acontece é que eu até falo com revolta, porque, na realidade, o Brasil inteiro quer ouvir essas pessoas que vêm aqui. Nós queremos ouvir. Estão envolvidos no maior escândalo de corrupção do país. Isso é natural. O que eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, dentro da sua sabedoria, é que nós pudéssemos pensar, Vossa Excelência pudesse pensar, sem atrapalhar os trabalhos da CPI, e para cumprir essa agenda e ter celeridade, mas que pudesse talvez estudar pelo menos um tempo de um depoente como esse vir aqui. Eu, por exemplo, tenho interesse de ouvir muitas pessoas aqui, então eu tenho interesse na celeridade máxima da CPI. Né? Agora, eu gostaria de ter feito e olhado nos olhos desse senhor hoje, pelo que ele ouvisse umas perguntas. Por exemplo, existem suspeitos que ele está envolvido numa quadrilha ligada a petroquímicas, que ele não aparece. São diversas situações. Então, eu acho que talvez, na inteligência de Vossa Excelência, achar um caminho para que essas pessoas pudessem pelo menos ficar aqui 30 minutos, como o deputado João Barcelar falou, 1 hora, enfim, para que nós pudéssemos, pelo menos, fazer uma pergunta e olhar na expressão facial da pessoa para ver qual seria ali a sua resposta, mesmo sem usar a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho aqui em mãos a transcrição da ação penal de depoimento do senhor Gerson de Melo Almada, um processo que está em sigilo, que ele deixou aqui, e eu colocarei lá à disposição dos parlamentares na sala cofre. É uma ação em que o autor é o Ministério Público Federal e tem como réu Valdomiro de Oliveira, Paulo Roberto Costa, Nilton Prado Júnior, Luiz Roberto Pereira, Gerson de Melo Almada, Enivaldo Quadrado, Carlos Eduardo Stral Calbero, Carlos Alberto Pereira da Costa e o senhor Alberto Youssef. Então, isso aqui passa, a partir de agora, a estar à disposição dos parlamentares na sala cofre. Eu vi todos os comentários, a doutora Elisiane gostaria... Eu queria só, presidente, em nome considerando inclusive a fala dos anteriores, eu queria mais uma vez dizer, fazer na verdade um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe da minha admiração que eu tenho por Vossa Excelência, como já foi colocado aqui, pela sua idade, pela responsabilidade grandiosa que Vossa Excelência tem em conduzir a CPI, que é a CPI mais proeminente desta casa, com um nível de responsabilidade muito grande. Acho que, inclusive, essa CPI
tem caminhado num ritmo importante, considerando as demais que já passaram aqui com os depoimentos, com as oitivas, mas também acho que poderia ter evoluído mais ainda, como, por exemplo, colocarmos em pauta a votação de requerimentos importantes, como, por exemplo, aprovarmos aqui quebras de sigilos fiscais, telefônicos e bancários. Essa quebra ela é ultra fundamental para preceder os depoimentos. Outra coisa, às vezes você recebe aqui um depoente e ele fala um monte de mentira. E, às vezes, essas informações elas acabam sendo até irrelevantes. Mas, quando você quebra o sigilo, você tem uma informação materializada. Então, daí a necessidade e a importância dessas informações materializadas e, portanto, dessas quebras. Por exemplo, o que me traz, e eu quero dizer a Vossa Excelência, que eu fiquei hoje assim, eu acho que poucas vezes eu me senti tão frustrada como neste parlamento, como eu me senti hoje. Porque lá no Paraná, nós ouvimos, por exemplo, nós tivemos o Vacário conseguiu uma decisão na Justiça, mas ele veio e acabou respondendo algumas perguntas. O Renato Duque foi da mesma forma, o Pedro Correia da mesma forma, e esse senhor, Gerson Almada, ele vem aqui representando uma empresa. Os empresários têm um papel extremamente, as empreiteiras têm um papel extremamente significativo nesse esquema de corrupção. Então, eu acho que a gente perde uma oportunidade, inclusive, de tentar instigar e retirar dele, de fato, algumas informações. Mas o apelo que eu quero fazer a Vossa Excelência é que a atitude de hoje não seja repetida em outros momentos, presidente. Não vamos deixar e não vamos perder essa oportunidade frustrando a população brasileira. Eu acho que Vossa Excelência tem uma responsabilidade grandiosa com a nossa geração, com a nossa época e com o nosso tempo, e eu quero pedir aqui de coração a Vossa Excelência que a gente não tenha essa atitude repetida em outros momentos da comissão. Obrigada. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu aguardei todos se manifestarem para que eu possa aqui trazer o meu posicionamento. Deputada Lisiane, a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, principalmente pela mulher aguerrida que representa todo o meu estado do Maranhão aqui, tem feito um brilhante trabalho, os subrelatores, os parlamentares combativos, principalmente que compõem os partidos de oposição, tem tido neste presidente uma resguarda muito grande daquilo que é necessário para o bom andamento da investigação. E todo o trabalho ele é passível de críticas. Eu, se escolhi fazer política em uma democracia, foi para conviver com as críticas. E eu, enquanto presidente desta CPI, eu saberia que teria momentos em que seria criticado. Agora, não são críticas que irão mudar o meu posicionamento. Eu tenho a humildade de reconhecer quando erro, mas também tenho a humildade de dizer com muita franqueza de que decisões que cabem ao presidente tomar, eu não irei delegar para ninguém tomar. Quem irá tomar as decisões é este presidente, com crítica ou com elogio. Quando for possível elogio, estarei plenamente satisfeito. E quando não for possível elogio, a crítica vier, irei receber com muita maturidade, irei analisar e verei a necessidade se estou errado ou se não estou. Fico muito à vontade para dizer ao Brasil, nesse momento, que esta CPI ela não vai virar em pizza. Presidente, vocês podem... então, todo mundo que chegar e não falar, o senhor vai liberar? Deputada Lisiane, eu escutei a senhora 3 vezes. Eu respondo todas as perguntas que a senhora fizer, irei responder. Só queria que a senhora deixasse eu concluir o raciocínio. Então, a decisão a ser tomada nesse momento é que nós temos que ter produtividade. A CPI, ela tem já o seu fim anunciado para o dia 25 de junho. Nós temos mais 30 dias de trabalho, dos quais 3 semanas já estão repletas com depoimentos em 3 dias por semana. A CPI ela funciona quase ou mais do que o próprio plenário da Câmara dos Deputados. Mais do que o plenário da Câmara dos Deputados, o deputado Anderson está aqui, que já participou de mais de 10 CPIs. Sabe que o ritmo que nós estamos dando é para correr contra o relógio. Eu já encaminhei o pedido de prorrogação por 60 dias, que é regimental. Então eu entendo que nesse momento nós temos que dar celeridade. Nós não fizemos uma acareação, nós estamos fazendo as agendas externas, nós temos que evoluir aqui para informações importantes que precisam ser encontradas. Agora, eu não posso aqui ser vítima de discursos que eu estou protegendo alguém quando isso não existe. Eu não vou ficar aqui, e quem me conhece sabe que eu nunca me furtei de trabalhar, eu não ligo de ficar aqui 8, 10, 12 horas como já fiquei. Agora, eu não vou ficar aqui
patrocinando coisas improdutivas para que pessoas tenham apenas 2 minutos de discurso e a investigação não chega a lugar algum. Eu não posso admitir, enquanto presidente, isso, e irei peitar de maneira muito franca, mas não abrirei mão das minhas prerrogativas. Com críticas, com ilações que foram feitas aqui, irei conviver isso com muita maturidade. Quem conhece a minha história, quem tem visto o meu posicionamento, sabe que eu não estou aqui protegendo a ninguém. Eu estou aqui investigando com transparência, trazendo assuntos para serem discutidos num colegiado, quando muitas vezes eu poderia tomar decisões, respeitando a democracia. Agora, eu não posso aqui ser vítima de ilações, de acusações, quando eu quero, na verdade, é fazer esta CPI produzir, apresentar os resultados que a sociedade quer, e nós vamos, ao final, indiciar político, empreiteiro, ex-funcionário de Petrobras, quem for necessário, para que a gente puna os verdadeiros culpados que prejudicaram a Petrobras. Agora, irei sim, com muita franqueza e na posição de presidente, se necessário for, conviver com essas críticas, mas não abrirei mão das minhas prerrogativas, porque eu tenho que apresentar resultados positivos e esses resultados precisam ser apresentados em um curto período de tempo. Nós só temos mais 2 meses de trabalho e mais de 100 pessoas para ouvir. Então, ficar aqui 8 horas ouvindo uma pessoa que vai usar o direito de ficar em silêncio, eu não vejo isso como produtivo para os nossos trabalhos. Então, era esse esclarecimento que eu queria fazer e nada mais a ver na tratagem. Só registrar a presença do Partido dos Trabalhadores. Eu fiquei até o momento que o depoente disse que não ia falar. Então eu e o deputado Pracidelis nos retiramos após isso. Todas as alusões ao PT são injustas e caluniosas, referentes a sabermos antecipadamente. Ele disse que não ia depor, Vossa Excelência aludiu rapidamente que seria suspensa a sessão, nós nos retiramos daqui após essa ocorrência.